Eles formaram uma das maiores, incríveis e bombásticas parcerias da história da NBA e do basquete mundial. Uma dupla monstruosa que poderia bater de frente com Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, ou Michael Jordan e Scottie Pippen. Isso porque eles eram dominantes e extremamente talentosos, mas eles deixaram a desejar, pois eles poderiam ter conquistado mais títulos, terem mais notoriedade e companheirismo. Mas, infelizmente, desses dois as únicas coisas maiores que seus sucessos juntos foram seus egos inflados e a falta de parceria entre eles. Fala galera, nós somos do Basca Trash e no vídeo de hoje vamos contar a história sobre as tristes brigas e desavenças entre Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. No verão de 96, o brilho dos Lakers Showtime estava desaparecendo. O time terminou a temporada 95-96 com 53 vitórias e 29 derrotas, conseguindo chegar nos playoffs, mas eles perderam a primeira rodada de 3-1 para o campeão da temporada anterior, Houston Rockets, de Hakeem e companhia. Os Lakers não chegavam às finais da Conferência Oeste já fazia 5 anos, mas considerando que os Lakers saíram de uma sequência de 9 participações em finais em 12 anos, conquistando 5 títulos nesse período, é sim uma seca. Esse time que sonhava com o retorno e o brilho de Magic Johnson para levá-los novamente às finais da NBA e assim fazer com que a franquia pudesse reerguer-se novamente. Mas isso não foi possível, pois mesmo com seu retorno às quadras, ele realizou apenas 9 jogos naquela campanha de 95-96, o que seria difícil acreditar, mas os Lakers se tornaram um time mediano de playoffs. A franquia de Jerry Buss precisava renovar suas energias, eles precisavam reformular seu elenco e trazer um novo All-Star de nível Lakers. O primeiro passo dos Lakers foi no draft de 96. Esse draft é considerado um dos maiores de todos os tempos. A quantidade de jogadores talentosos era enorme. Talvez esse foi um dos motivos pelo qual o novato e talentosíssimo Kobe Bryant, que veio direto do high school, acabou sendo selecionado apenas na 13ª posição. Outro motivo para isso ter acontecido é que Kobe e seus representantes, principalmente o agente Arthur, sempre assumiram o desejo de Bryant jogar em LA. Um fato curioso é que a ida de Kobe para Los Angeles poderia não ter acontecido, pois o New Jersey Nets, que era dono da 8ª escolha do draft naquele ano, e o técnico John Calipari, conhecia Bryant e acreditava muito no potencial e estava disposto a selecionar o garoto. Porém, ele foi enganado pelo novato, que disse que não estaria disponível para jogar pelo New Jersey Nets. O treinador fala em uma entrevista que se tivesse escolhido o Kobe, ele ainda seria treinador da NBA. Assim como o treinador Calipari, os Lakers de Jerry West também estavam apaixonados pelo talentosíssimo Kobe, especialmente depois de um treino pré-draft em que todos que estavam presentes ficaram encantados com a performance de Bryant. Mas naquele draft os Lakers tinham apenas a 24ª escolha, o que seria tarde demais para poder selecionar Kobe. Então West mexeu uns pauzinhos e trocou o pivô, estrela da equipe e futuro Hall da Fama, Vlad Divac, para o Charlotte Hornets. Enquanto isso, na costa leste, o Orlando Magic estava trabalhando para fazer Shaquille O'Neal assinar uma extensão contratual, e se isso não acontecesse, ele poderia escolher ser um agente livre e restrito. O pivôzão de 24 anos já era um All-Star e ajudou a levar a franquia de Orlando até as finais da NBA em sua 3ª temporada. Shaq já era considerado um dos melhores jogadores da liga e queria ser reconhecido por isso, e ele acreditava que podia ter uma extensão contratual de All-Star como a do pivô Alonzo Mourning, que havia acabado de trocar o Charlotte Hornets pelo Miami Heat, assinando um contrato de 105 milhões por 7 anos. Porém, suas exigências contratuais não foram aceitas tão facilmente quanto ele esperava. No meio disso tudo, o jornal Orlando Sentinel publicou uma pesquisa no qual mais de 91% dos entrevistados disseram que Shaq não merecia um contrato de 105 milhões de dólares por 7 temporadas. Com todas essas dificuldades, a porta estava aberta para um time rival atacar e não demorou muito. Jerry West trabalhou de maneira minuciosa e conseguiu abrir espaço suficiente para oferecer ao O'Neal um contrato de 121 milhões de dólares para que o pivô fosse jogar em Hollywood, e assim ele foi para LA. Muitos dizem que Shaq foi mercenário,
Se você estivesse no lugar de Shaq, o que você faria? Ficaria em Orlando ou iria para os Lakers que nem o Shaq fez? Eu teria ido embora sem nem pensar. Responda aí nos comentários e veja o que as pessoas estão dizendo. Com as duas novas aquisições da temporada 96-97, começou com as atenções focadas em LA, especificamente para os Lakers, que tinham um garoto sensação e talvez o melhor pivô daquele período. Mas os resultados nem sempre corresponderam ao hype e houve um choque de personalidades imediato entre as duas novas estrelas da franquia. Apesar da pouca idade e experiência, o nosso menino Kobe já era muito mala e não aproveitava a oportunidade de fazer novas amizades com seus colegas de time. Por outro lado, Shaq sempre foi cheio de carisma e muito zoeiro, e para apimentar a situação, ele ainda jogou mais lenha na fogueira, dizendo aos jornalistas que ele não estava lá para tomar conta do novato Kobe, e começou a se referir a Bryant como showboat dentro de quadra, que basicamente é um cara que só queria se aparecer. Naquela temporada, os Lakers venceram 56 jogos e terminaram em quarto lugar na Conferência Oeste, mesmo com O'Neal tendo perdido 31 partidas devido à sua lesão. Ele também participou novamente do All-Star e foi selecionado para o NBA All-Team. Já o Kobe participou e venceu o campeonato de enterradas de 96 e 97 e foi selecionado para o time dos novatos da NBA. Nos playoffs, eles tiveram o primeiro desafio contra os Blazers e passaram sem muitas dificuldades. Já nas semifinais, eles enfrentaram o Utah Jazz de John Stockton e Karl Malone. Essa série ficaria marcada na história de Kobe, pois depois que Shaq cometeu a sua sexta falta no final do último quarto, ele foi ejetado. Então Kobe achou que era sua hora de brilhar. Com apenas 18 anos, cheirando a leite desnatado, ele deu fucking 4 airballs nos momentos finais da partida, e assim os Lakers foram eliminados pelo Utah, perdendo a série por 4-1. Enquanto outros jogadores dos Lakers, como Ed Jones, expressavam sua tristeza com o novato, Shaq foi quem surpreendentemente consolou Bryant enquanto eles deixavam a quadra, dizendo ao seu jovem companheiro de equipe, abre aspas, olhe para todas essas pessoas rindo de você, um dia vamos superá-los, não se preocupe, algum dia todo mundo vai estar gritando seu nome, pegue isso e aprenda com isso, fecha aspas. Com certeza, esse discurso serviu de incentivo para Kobe continuar trabalhando e seguindo em frente. Talvez essas palavras foram o que despertou o que seria conhecido como Mamba Mentality. Enfim, aquilo foi um fato raro e difícil de acreditar que aconteceria. Mas como de costume, toda vez que você imaginava que a parceria dos dois iria melhorar, éramos lembrados que eles tinham egos grandes demais para formarem uma parceria sem rixas, invejas e um senso de superioridade como se fossem deuses. Em seu segundo ano, e mesmo não sendo titular na equipe dos Lakers, a popularidade do Kobe era crescente e com a evolução do seu jogo, ele foi chamado para ser titular no All-Star de 98. Isso alimentou rumores que Shaq estava ficando com ciúmes de Bryant, por diversas questões, e uma delas era sobre as vendas de camisas. Nessa temporada, os Lakers venceram 61 jogos e nos playoffs eles chegaram até as finais do Oeste e eles foram varridos pelo Utah Jazz, que enfrentavam novamente o Chicago Bulls de Jordan, Pippen e companhia. E se você quiser saber mais sobre essa história de rivalidade entre Bulls e Jazz, deixa aí nos comentários. Durante um jogo treino no verão de 98, os ânimos explodiram quando o que começou durante uma pequena discussão quase se tornou em uma briga feia entre Shaq e Kobe. Os mesmos também falaram sobre o assunto. Se liga no que eles falaram. Kobe comes first to the Jazz, and then you follow with me, the knockout, or the Shaq comes to the Jazz, and then you follow with Kobe. Who threw the first punch in that fist? Oh, he did. He did. Yeah. I couldn't reach him. He was like, Yeah. I saw this big. The fist is like literally this big. And during the interview, I pick up his hand. I'm looking at the size of his hand. I'm going, I must have been the craziest 19-year-old in the world. Bom, se você acha que os Lakers já tinham problemas demais, na curta temporada de 98-99, eles aumentaram ainda mais. Após um péssimo início de 6 derrotas e 6 vitórias, a equipe do Lakers demitiu o técnico Del Harris. Eles também assinaram e dispensaram o mega reboteiro Dennis Rodman, depois de 23 jogos.
Além disso, eles também trocaram o ala Ed Jones para o Chicago Bulls em um pacote que incluía o ala Glenn Rice. Em um ponto durante aquela campanha desastrosa, Shaq apontou para Kobe e disse aos repórteres que esse era o problema na quadra. Os Lakers tiveram uma temporada conturbada, conquistando 31 vitórias e 19 derrotas naquela temporada de 98-99. Nos playoffs, eles passaram pelo primeiro round, mas nas semifinais, mais uma vez foram eliminados, dessa vez pela franquia que se tornaria campeã naquela temporada, o San Antonio Spurs. Em 3 temporadas juntos, Shaq e Kobe provaram ser muito talentosos quanto as melhores duplas da liga naquela época, mas consistentemente eles mostraram que não estava na liga dos vencedores. Então, para tentar lidar com esses dois e tentar levar o Lakers a outro patamar, a equipe decidiu recorrer ao mestre Zen. Depois de tirar um ano de férias após seu último título de 6 campeonatos com o Chicago Bulls, Phil Jackson voltava a liderar uma equipe, assumindo a maior pressão e o maior desafio do planeta e da sua vida. Jackson imediatamente se conectou com O'Neal, que precisava renovar suas energias para provar seu valor e demonstrar que era um dos maiores jogadores de todos os tempos naquela época. Phil coordenou uma mudança drástica no ataque dos Lakers, que seria baseada em Shaq. Ele trouxe sua jogada lendária, o triângulo ofensivo, que topou em se preparar e estar em melhor forma, além de se comprometer em defender de maneira mais consistente. Com isso, Phil transformou Shaq no principal líder da equipe e do ataque, que foi facilitado pelo fato que Kobe perdeu o primeiro mês da temporada devido a uma lesão no punho, e quando ele voltou, o time já estava bem entrosado, mas o esperando para ficar perfeito. Na primeira temporada de Phil Jackson no comando dos Lakers, eles venceram 67 jogos e perderam 15. Eles fizeram uma campanha maravilhosa, com Shaq liderando as ações ofensivas. Ele se tornou e venceu o prêmio de cestinha da liga para sacramentar seu sucesso. E ele conquistou o prêmio de MVP na temporada. Mas o sucesso individual de Shaq na temporada regular não seria o suficiente para a equipe. Eles queriam mais, e no quarto ano da parceria Kobe e Shaq, Phil Jackson finalmente conseguiu com que as duas estrelas se entendessem e jogassem o basquete quase perfeito. Shaq e Kobe pareciam que finalmente derrotariam os seus demônios do playoffs e lutariam com unhas e dentes para conquistar o primeiro título da carreira dos dois. Na primeira rodada, eles enfrentaram os Sacramento Kings, que tinham Vlade Divac, ex-pivô de LA, Chris Webber, Jason Williams, o chocolate branco, o White Chocolate, Peja Stojakovic, que fez parte da mesma classe de draft de Kobe e companhia. E numa batalha duríssima, os Lakers venceram por 3-2 e avançaram para a segunda rodada. Na segunda rodada, eles enfrentaram e passaram sem muitas dificuldades pelo Phoenix Suns por 4-1. O Suns de Jason Kidd, Clifford Robinson, Anthony Hardaway, ex-companheiro de Shaq em Orlando, e o novato Shawn Marion, assim avançando para as finais de conferência. Nas finais, eles enfrentaram a pedreira do Portland Trail Blazers, que tinha em seu elenco o monstro sagrado Rasheed Wallace, a lenda Scott Pippen, Stoudemire, Arvydas Sabonis, o pai do Domantas Sabonis, e o novato Jermaine O'Neal, que também foi da mesma classe de draft de Kobe e companhia. Essa foi uma série complicada. O Lakers venceu a primeira partida de 109-94, com Shaq anotando 41 pontos. A partir da segunda rodada, Shaq começou a sofrer uma forte marcação e eles perderam de 106-77. Já no terceiro jogo, deu Lakers, vencendo de 93-91. No quarto jogo, foi 103-91. Só mais uma vitória e os Lakers estariam nas finais da NBA novamente. Porém, os Blazers não se deram por vencido e ganharam o jogo 5 de 96-88 e o jogo 6 de 103-93. O impossível parecia que estava por acontecer. Depois dos Lakers abrir 3-1 na série, o Portland conseguiu empatar no jogo épico no Staples Center, hoje conhecido como a Crypto.com. Tudo parecia estar perdido para os Lakers, eles estavam com uma desvantagem de 15 pontos no placar. No último quarto, com uma marcação pesada para cima de Shaq, Kobe começou a assumir a responsabilidade e as ações ofensivas, distribuindo passes para Brian Shaw, Robert Horry e companhia. Assim, os Lakers assumiriam novamente o controle da partida e fizeram uma corrida de 25-4, em um dos momentos mais memoráveis e inesquecíveis do esporte,
talvez o mais memorável e inesquecível da parceria de 8 anos entre Shaq e Kobe. Kobe faz uma finta em cima do Scott Pippen e avança para a entrada do garrafão. O'Neal é esquecido pelo seu marcador e aponta para o aro pedindo para que Kobe faça uma ponte aérea. Kobe faz um passe maravilhoso e Shaq conclui a jogada com uma enterrada venenosa, levando Staples Center à loucura, sacramentando e fechando o caixão dos Blazers. Assim, a dupla de LA conseguiu chegar pela primeira vez nas finais da NBA. Os Lakers enfrentaram os Pacers nas finais da NBA. E o que aconteceu foi que eles ganharam em uma série muito mais fácil do que se imaginava. Mesmo com Kobe perdendo o primeiro jogo por conta de uma lesão, Shaq dominou essa partida e toda a série, tendo médias de 38 pontos e 16,7 rebotes. Uma das performances mais dominantes da história da liga. Isso garantiu também o prêmio de MVP das finais para o pivôzão. Os Lakers derrotaram o Indiana Pacers por 4-2. A dupla então conquistava o seu primeiro título e o 12º da franquia de Los Angeles. E se você estiver pensando que conquistar o título da NBA juntos era o que o relacionamento dos dois precisava, você está muito enganado. Shaq e Kobe conquistaram o tão sonhado título e anel da NBA, lá ele. Mas eles não estavam a fim de ganhar nenhum troféu de ouro por se tornarem melhores amigos. É treta, moleque. Shaq continuou a lamentar o jogo egoísta de Kobe, mesmo após vencerem o título. E quando o pivôzão apareceu fora de forma para a temporada de 2000-2001, deixou Kobe extremamente puto, ficou pistolaço, que focou o verão todinho em trabalhar duro para estar preparado para defender o título. Enquanto Shaq fazia piada, ria de tudo e não se identificava a nada. Os Lakers não foram tão dominantes em sua primeira temporada como campeões, e muito menos demonstravam que defenderiam esse título ou lutariam por mais algum. Para se ter uma ideia do quão problemática era aquela equipe dos Lakers, depois de perder para o Suns por 18 pontos de diferença, Shaq pediu para ser trocado. Jerry West, obviamente, não cedeu às exigências. Os Lakers terminaram a temporada com 56 vitórias e 26 derrotas, vencendo as 8 partidas finais da temporada regular, se tornando uma equipe totalmente diferente do que foi apresentada durante a temporada. Com isso, os Lakers foi o segundo na Conferência Oeste, chegando nos playoffs para enfrentar o Portland na primeira rodada, vencendo a equipe de Oregon por 3-0. Os astros dos Lakers demonstraram um comportamento peculiar e chegaram na segunda rodada para enfrentar o Sacramento Kings, que não deu nem pro cheiro. Eles venceram por 4-0, varrendo assim o Kings. Já nas finais da conferência, eles pegaram o San Antonio Spurs. E adivinha? Coro novamente. Shaq e Kobe guiaram os Lakers para mais uma varrida. Tudo parecia perfeito, a dupla estava destruindo e não deram chances para ninguém. Que reviravolta, hein? De uma parceria problemática no começo da temporada para um playoffs perfeito. Nas finais da NBA, os Lakers enfrentaram o Philadelphia 76ers do Allen Iverson, Mutombo e companhia. Eles surpreenderam o time de Los Angeles e venceram a primeira partida contra os Lakers de 107-101. Allen Iverson protagonizou uma das jogadas mais icônicas da NBA até hoje. Depois de cortar o Tyronn Lue e deixar ele no chão, Iverson acertou um arremesso e passou por cima do jogador caído no chão. Depois disso, os Sixers não viram nem a cor da bola, o coro foi gigante. E os Lakers foram campeões novamente. E após o playoff da equipe mais dominante que a NBA já viu, o que Shaq, Kobe, Phil e o que os Lakers provaram nessas duas temporadas era que o relacionamento fora de quadra e a química na equipe dentro dela não importavam, apenas os resultados. Pois como sabemos, as brigas nunca pararam e por mais que eles jogassem muito, a parceria e a amizade entre os dois mal existiu. A temporada de 2001-2002 foi mais do mesmo, cheio de problemas e dramas para os Lakers, que terminaram a temporada com 58 vitórias. A franquia de LA buscava o tricampeonato seguido, algo que não acontecia desde que o time residia em Minneapolis. Chegando nos playoffs, eles pegaram na primeira rodada os Blazers novamente, e mais uma varrida, 3-0. Na segunda rodada foi contra os Spurs, dessa vez eles venceram por 4-1. O único desafio nos playoffs que os Lakers tiveram veio do Sacramento Kings nas finais de conferência. A série estava disputada e os Kings venciam de 3-2. No jogo 6,
uma partida que está ligada ao escândalo de Tim Donaghy, ex-árbitro da NBA, que alega que a NBA queria que a série fosse para um jogo 7. Só assim eles conseguiriam faturar muito mais, e foi isso que aconteceu. Os Lakers venceram o jogo 6 de 106 a 102, com Shaq anotando 41 pontos. O jogo 7 foi na casa dos Kings e foi um verdadeiro embate, disputado ponto por ponto, e a todo momento acontecia uma troca de liderança no placar. No final do primeiro tempo, Kobe e Shaq estavam com 18 pontos cada. Mesmo com a marcação pesada para cima de O'Neal, que muitas vezes era marcado por até 3 jogadores dos Kings, enquanto ele estava dentro do garrafão, o jogo terminou 100-100 e foi para a prorrogação. Os Lakers venceram de 112 a 106. Nesta partida, Shaq proporcionou uma atuação de gala e anotou 35 pontos, ajudando os Lakers a chegarem à sua terceira final consecutiva. Nas finais da NBA, os Lakers não tomaram conhecimento do New Jersey Nets de Jason Kidd, Kenyon Martin, Richard Jefferson e companhia, e venceram por 4-0, sem a menor chance de luta. Shaq e Kobe estavam no topo novamente, e eles se tornaram tricampeões da NBA em sua terceira final consecutiva. Um marco histórico que poucos times e jogadores desfrutaram. Eles tinham escrito seus nomes na história da NBA como verdadeiras lendas, porém, a história dos dois não terminava por ali. Os Lakers protagonizaram uma celebração moderada, que significava o início da queda da dupla e dos Lakers, já que Shaq e Kobe nunca mais ganhariam outro título jogando juntos. A temporada de 2002-2003 começou cheia de polêmicas. Shaq precisava fazer uma cirurgia no pé, porém ele esperou até o começo da temporada para dar início no tratamento, soltando a polêmica e icônica frase: "Eu me machuquei no horário de trabalho, então vou me reabilitar no horário de trabalho", ou seja, meteu logo um atestadão gigantesco. E esperou até depois do período da off-season para realizar seu tratamento. Claro que para Kobe essa declaração e atitude de Shaq foi absurda e o deixou o armador extremamente puto, o que fez ele trabalhar cada vez mais dedicado. Os Lakers iniciaram a temporada com 11-19 em 30 jogos. Kobe conquistava cada vez mais o seu espaço como liderança ofensiva na equipe, e sua pontuação atingiu outra atmosfera naquela temporada, com ele se tornando o cestinha da equipe com 30 pontos de média por jogo. Embora eles tenham começado com o pé esquerdo, após a volta de Shaq ao grupo, os Lakers se alinharam novamente e terminaram a temporada com 50 vitórias, se classificando na 5ª posição no Oeste. Nos playoffs, eles enfrentaram na primeira rodada o Minnesota Timberwolves de Garnett e companhia e venceram por 4-2. Já na segunda rodada, eles perderam para o Spurs de Tim Duncan e companhia por 4-2. Sem o campeonato para preencher o vazio entre Kobe e Shaq, essa relação estava próxima do fim. Bom, como já sabemos, tudo que está ruim pode piorar. A temporada de 2003 e 2004 foi um desastre absoluto. Bryant enfrentou acusações de estupro no verão de 2003, o que levaria a receber um processo judicial que fez com que a estrela dos Lakers viajasse de um tribunal no Colorado durante o dia e depois para as arenas da NBA à noite. Os Lakers, enquanto isso, contrataram os veteranos Karl Malone e Gary Payton para criar o primeiro super time da NBA do século XXI. Inclusive, temos um vídeo aqui que falamos desse time. Vou deixar o card aqui em cima e o link embaixo na descrição. Quando terminar esse vídeo, corre lá para conferir. Shaq, como sempre, fazia os ataques ao seu companheiro de equipe, dizendo à mídia durante o camping de treinamento que o time dos Lakers estava completo, apesar da óbvia ausência de Kobe. Também houve um momento de pré-temporada no Havaí em que Shaq já estava pensando na sua extensão contratual e depois de uma enterrada gritou para o dono da equipe de Jerry Buss: "Agora você vai me pagar". Kobe respondeu em uma entrevista para Jim Gray que Shaq não deveria buscar um aumento salarial, já que Malone e Payton aceitaram jogar nos Lakers por salários mais baixos, e acrescentou que o O'Neal precisava parar de aparecer, entre aspas, gordo e fora de forma. Com tudo isso acontecendo, Phil operava um verdadeiro milagre e tentava evitar um novo fracasso. Porém, como esperado e sem surpresas, os Lakers ficaram aquém das suas expectativas.
Shaq, nesse momento, estava cada vez mais descontente com aquela situação e Kobe se afastou ainda mais, demonstrando que a amizade entre os dois realmente nunca existiu. Jackson, por sua vez, estava perdendo o juízo com a dupla de estrelas, que ele considerava juvenil. Mesmo com tanta turbulência e a temporada mais caótica da dupla, os Lakers terminaram a temporada com 56 vitórias. Na primeira rodada dos playoffs, eles ganharam do Houston Rockets, de Steve Francis e Yao Ming por 4-1. Na segunda rodada, eles ganharam do San Antonio Spurs por 4-2. Já nas finais, eles bateram o Minnesota Timberwolves do Kevin Garnett, novamente por 4-2. Nas finais da NBA, eles jogaram contra uma equipe consistente e bem treinada, que ninguém dava nada para ela, o Detroit Pistons, que tinha em seu elenco Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tyshawn Prince, Rasheed e Ben Wallace, com uma forte marcação que inibiu as ações ofensivas de todo o time dos Lakers, e assim os Pistons venceram em 5 jogos. O Detroit Pistons simplesmente destruiu o time dos Lakers e expôs toda a sua fragilidade, que mesmo com jogadores lendários, era um time distante, sem brilho, sem companheirismo e sem vontade, igual à relação entre Kobe e Shaq. A separação estava escrita, especialmente depois que Jackson decidiu deixar o time após a derrota nas finais de 2004, e com Shaq acreditando que a franquia estava focada em agradar Kobe. Com isso, o pivô mais uma vez pediu para ser trocado. Enquanto isso, Kobe pensava em se tornar um agente livre. De repente, de uma só vez, tudo acabou tão rápido quanto a parceria que foi criada há 8 anos antes. Depois de tantas desavenças e polêmicas sobre o futuro da dupla na equipe, Bryant voltou a assinar com os Lakers, já que Shaq foi enviado para o Miami Heat, que por sua vez recebeu o pivôzão com uma gigante e incrível recepção. Em sua chegada em Miami, o Big Diesel chegava para jogar com o novato sensação Dwyane Wade. Depois da separação, a rivalidade entre os dois ficou cada vez mais amarga e pessoal, principalmente depois que os relatórios da polícia revelaram que, quando questionado sobre as acusações de estupro contra ele, Bryant disse à polícia que deveria fazer o que Shaq faz, pagar mulheres para não dizerem nada. No final do ano de 2004, em uma partida de Natal entre Lakers e Heat, válida pela temporada de 2004-2005, Kobe e Shaq se encontrariam pela primeira vez depois da separação dos dois. O Heat ganhou na prorrogação de 104-102, com Kobe marcando 42 pontos. Depois de 2 anos, Shaq conquistaria mais um título em sua carreira, agora com o Heat em 2006, abrindo assim 4-3 a contagem de títulos, enquanto Kobe conquistava apenas alguns prêmios individuais. O Lakers continuou a falhar como um time, principalmente quando perderam para o Boston Celtics nas finais de 2008. Shaquille O'Neal, por sua vez, não perdeu a piada e demonstrou que a rivalidade entre Kobe e ele não estava nem perto de acabar, quando fez um freestyle de rap zoando um antigo companheiro de equipe. Mesmo depois das tretas, eles se encontraram e jogaram juntos novamente agora no All-Star de 2008 e 2009, e por ironia do destino acabaram dividindo o prêmio de MVP no Jogo das Estrelas. Kobe, por sua vez, riu por último, vencendo os campeonatos de 2008 e 2009 e 2009 e 2010, que deixariam a contagem final de títulos em 5-4 para Kobe Bryant. E dessa vez quem soltou uma piada foi ele. Depois de muito tempo e já fora das quadras, as estrelas aposentadas se sentaram para uma emocionante entrevista em 2018, em que conversaram sobre os títulos e suas diferenças, além de ter aquela troca de farpas e boas risadas. Quando Kobe faleceu drasticamente em um acidente de helicóptero em 2020, foi Shaq que fez um dos discursos mais apaixonados e emocionantes em seu memorial. Kobe and I pushed one another to play some of the greatest basketball of all time, and I am proud that no other team has accomplished what the three-peat Lakers have done since Shaq and the Kobe Lakers did it. A história de Kobe e Shaq é muito mais do que uma simples história de basquete. Muito mais do que a parceria dos dois durante 8 anos jogando junto nos Lakers. Muito mais do que os 3 títulos que venceram,
as 4 participações em finais e uma rivalidade amarga que alimentou o interesse da NBA e das pessoas que amam o esporte e as polêmicas. A história de Shaq e Kobe também é uma lição para se apreciar o que você tem antes que você perca. Quando eles deixavam seus egos de lado e o teor de superioridade dentro das quadras, eles formaram uma parceria perfeita. Quando eles decidiam jogar basquete e se tornarem amigos, mesmo que inconscientemente, eles eram imbatíveis e demonstravam isso. A história dos dois não é um caso isolado, é apenas um reflexo de outras brigas que já aconteceram na NBA. Essa história nos ensina também que ela é um contraste de como grandes estrelas podem deixar seus egos de lado e criar parcerias lendárias na NBA, como as de Curry e Klay Thompson, LeBron James e Dwyane Wade, Tony Parker e Tim Duncan, entre tantas outras, além das possíveis novas parcerias que podem surgir nos próximos anos. Talvez algumas delas atinjam o sucesso que Kobe e Shaq tiveram dentro de quadra ou não. Porém, o mais importante e o que nós do Basca Trash desejamos é que nunca mais tenha outros amigos que briguem por conta de seus egos e falta de companheirismo, detonando e desperdiçando uma amizade fantástica, como aconteceu com Shaq e Kobe. E aí, gostou do vídeo? Você lembra de mais alguma dupla que são exemplos de amizade que jogam ainda na NBA? Deixe aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Agora, se você quer saber como o San Antonio Spurs de 2014 formou o time perfeito, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Por este vídeo é só, te esperamos no próximo vídeo em alguns instantes. Até lá, só bora!